Então, já nos preparando um pouco para Shavuot, iremos falar um pouco sobre a festa que está se aproximando, se Deus quiser, dia 6 de Sivan, será no dia 5 de maio, Be'ezrat Hashem, estaremos comemorando Shavuot. Então, falando um estudo, extraindo uma mensagem e se envolvendo nesta mitzvah, neste Chag, nesta festa tão especial. Então aqui ele nos traz, vamos acompanhar, enfim, esse estudo começa nos dizendo: Shavuot é o dia em que celebramos o Matan Torah. Hashem outorgou a Torá, entregou a nós a Torá, o dia em que recebemos a Torá juntos ao pé do Monte Sinai. O povo judeu estava no Monte Sinai, estávamos lá, como consta no versículo. E a partir deste momento, a nação judaica tornou-se o povo escolhido por Hashem. Nos tornamos o povo escolhido, mas com qual objetivo? Para qual tarefa? Com o trabalho de cumprir suas mitzvot, que estão contidas dentro da Santa Torá. Então, temos aqui o objetivo seria, nós temos a tarefa de cumprir as mitzvot de Hashem, que estão contidas na Torá. E agora ele começa a abordar, explicar um pouquinho sobre qual é a ideia que nós encontramos no judaísmo, diferente das outras religiões. Enfim, se a gente pode ter uma certa abordagem, enfim, qual seria uma diferença interessante que nós encontramos a princípio entre o judaísmo e outras seitas. Então ele nos diz que a maioria das religiões elas são feitas de momentos. Elas têm momentos aqui e ali, com diferentes rituais e requisitos. Durante o dia, ou durante a vida, durante o ano. Temos momentos específicos aqui e ali, onde que a pessoa se dedica faz o ritual da religião. Faz aquilo que as mitzvot, enfim, aquilo que a religião requer. Mas o judaísmo é muito diferente. Por qual motivo? Já que é uma religião que abrange o dia inteiro dos judeus. Na realidade, uma religião que ela não abrange somente um momento aqui e ali, um momento específico. Na realidade, é uma religião que ela abrange o tempo todo. Enfim, o dia inteiro. Desde o momento em que acordam até o momento em que vão dormir. Quer dizer que o judaísmo não é simplesmente agir de uma certa maneira, vamos falar assim, agir, fazer um certo ritual, fazer uma ação específica. É muito mais do que isso. Na verdade, o judaísmo envolve a pessoa, é uma mudança de vida. Né? Não é só uma forma como a pessoa deve agir, aqui eu faço essa mitzvah, aqui faça esse ritual. Na verdade, é algo mais profundo. O judaísmo é um tipo de vida, enfim, uma forma de como a pessoa ela conduzir a sua vida. Muda totalmente, por assim dizer, não só alguma ação específica, algum ritual específico que ela faz, mas na verdade o judaísmo mexe, né, ele toca na vida, enfim, na vida inteira da pessoa, naquilo que é o conceito no conceito do que é viver, no conceito do propósito que estamos aqui. Enfim, então não é somente uma ação específica, mas sim na realidade abrange o dia inteiro, abrange a nossa vida. Como nós falamos, desde o momento em que acordam até o momento em que vão dormir. Além das mitzvot que pertencem a todos os eventos da vida, nós temos mitzvot que ocorrem durante o decorrer da vida, que seria Brit Milá, Bat Mitzvah, Bar Mitzvah, casamento, são mitzvot que tem a ver com os períodos, enfim, da pessoa, que a pessoa ela vai passando durante a sua vida. Há também as mitzvot que governam todas as áreas do nosso dia a dia. Também tem as mitzvot que elas governam, enfim, que a gente, através delas, se conduz durante o nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quer dizer, não é uma situação aqui e ali, mas na verdade no nosso cotidiano a Torá sempre está lá para nos mostrar o que devemos fazer. Sempre está lá para, enfim, nos guiar. Quer dizer, o judaísmo envolve, na verdade, algo mais profundo, é um estilo de vida, e não somente uma religião, enfim, de alguma ação específica. Sim. Um amigo meu teve... Amém. Um amigo meu me convidou pro Brit Milá do filho dele, que nasceu, aí eu não pude ir, infelizmente. Aí eu avisei. Foi a primeira vez que um amigo teve filho assim pequeno que nasceu, né? Sim, e legal. eu fui convidado.
Como funciona? É tipo uma festinha? Certo. Aí a gente dá presente? Pode dar também, sim. É? Tem costume, sim. O que costuma dar? Não tem nada específico, vamos chamar assim. Não existe algo específico. Existe, enfim, Eu queria dar, já que eu não fui, né? Eu queria comprar um presente. Tá bom, depois podemos ver, enfim, os presentes. Mas não é que existe alguma coisa, mas, enfim, então a gente vê exatamente. Mas é uma festinha, né? Exato, uma festinha, sim. Legal, tá bom, obrigado. Depois te servem, enfim, comes e bebes. E, em geral, coisas que são pertinentes ao bebê, enfim, pode ser alguma coisa judaica, né? Enfim, alguma coisa judaica que tem a ver com... Utensílio, né? Pode ser utensílio, sim. Obrigado. Imagina. E aqui ele nos diz, há também as mitzvot que governam todas as áreas do nosso dia a dia, seja colocando uma mezuzá, tefilim, fazendo negócios honestamente, ou apenas dizer bênçãos depois de comermos uma refeição. Então, sempre assim, a gente tem aqui, enfim, quer dizer, são mitzvot que são constantes, mezuzá, tefilim, fazer, quando nós estamos no negócio, temos novamente a Torá, as leis da Torá, fazer honestamente, fazer negócios honestamente, ou, enfim, as bênçãos que nós fazemos. Aqui ele cita dizer bênçãos depois de comermos uma refeição, mas na verdade, enfim, aquilo que a gente faz brachot antes também, enfim, a gente percebe que toda a situação que nós temos na nossa vida está conectada com Hashem. Então, usou o toalete, tem brahá, vai comer alguma coisa, tem brahá. A gente percebe que sempre, na verdade, está conectado com um propósito. Qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida, qualquer coisa que nós estamos agindo no nosso dia a dia, está conectado com um propósito divino. Então, na verdade, comermos brahá, então essa seria a ideia que ele está nos trazendo, que abrange, na verdade, todos, não somente o ritual santo, não somente numa certa situação, mas qualquer situação que nós estamos aqui, enfim, bebendo água, a gente sempre está conectando, fazendo uma brahá, conectando aquilo lá com fazendo negócio, tem as leis de como fazer negócio, enfim, fazer honestamente. Então a gente percebe que abrange toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia, nosso cotidiano. E aqui ele nos traz, quantas mitzvot nós temos? 613. Então ele fala, todas as mitzvot somam um total de 613. Tariag mitzvot. A questão é, 613 é apenas um número que por acaso é a soma total de todas as mitzvot? Ou há um significado mais profundo sobre o porquê temos exatamente 613, nem mais nem menos? Tem um significado mais profundo. Certo. Provavelmente agora, qual seria esse significado? Perfeito. Qual seria esse significado mais profundo? É que ele nos começa então justamente a explicar um pouco mais a ideia das mitzvot, a origem das mitzvot, né, de onde se originou e como, enfim, se estabeleceu que o número era 613, onde consta, enfim, que justo de onde nossos sábios eles derivam, enfim, esta ideia, esse conceito do número 613 de mitzvot. E, enfim, Bezrat Hashem, então nós vamos abordar e estudar um pouquinho a respeito. Então ele nos diz aqui a origem das mitzvot. Por muitas gerações havia poucas mitzvot que Hashem exigia dos seres humanos para observar. Até a até Hashem outorga da Torá no Har Sinai no ano de 2448 havia apenas algumas mitzvot. Foi apenas no Matan Torá que o total se tornou 613. Então, e quantas havia antes? Então, no Rambam lista as 7 mitzvot que existiam sempre, ou pelo menos desde a época de Noah. Enfim, quais são as 7 mitzvot que elas sempre existiam? Nós já conhecemos. Não pode adorar ídolos, adorar falsos deuses, blasfêmia, não pode, enfim, amaldiçoar Hashem, não pode ir contra o Criador, assassinato, não pode matar ninguém, incesto e adultério, não pode cometer adultério nem incesto, roubar, e o comando para estabelecer leis e tribunais de justiça. Existe uma obrigação, como a gente já comentou, de estabelecer leis, enfim, tribunais de justiça. Isso faz parte, na verdade, é uma missão muito, muito, enfim, importante, que, na verdade, isso incube tanto os judeus, tanto os não-judeus, de ter lá o Beidin, de ter lá o STF, enfim,
Enfim, o Supremo tem que ter um tribunal de justiça para fazer justiça. Quer dizer, mas a gente percebe que é uma coisa muito especial que a Hashem, enfim, concedeu para o ser humano, que ele deve fazer, agir, enfim, e ter o tribunal de justiça para que seja feito a lei, enfim, para que tenha justiça no mundo. Aqui ele não trouxe o sétimo, mas o sétimo seria não comer um órgão de um animal vivo, certo? Não podemos comer um órgão de um animal vivo. Embora tenhamos recebido todos esses mandamentos de Moisés, e além disso são conceitos que o próprio intelecto tende a aceitar, é evidente pelas palavras da Torá que Adão foi comandado a respeito deles, certo? Enfim, talvez não está escrito diretamente para Adão, essas leis não estão escritas para Adão, mas obviamente que é evidente que Adão também tinha sido ordenado estas leis, enfim, de não matar, não roubar, enfim. Tá bom? Que Adão também foi comandado a respeito delas. Para Noach, acrescentou a proibição. Então, na verdade, essas seis foi para Adão, e depois a sétima, para Noach, foi acrescentada a proibição de comer carne de um animal vivo. Assim, as 7 mitzvot. Então, quer dizer, para Noach foi acrescentada a sétima de não comer carne, uma parte de um animal vivo. Sim? O assunto era tal em todo o mundo até Abraham. Quando Abraham surgiu, além destas, ele foi ordenado. Qual foi mais uma lei que Abraham aí foi ordenado? Não lembro. Circuncisão. Brit Milá. Sim, é verdade. Então Abraham foi ordenado a fazer a circuncisão. Ele também rezaria para o serviço. E Abraham também fez. O que Abraham instituiu? Mais uma coisa que Abraham instituiu foi a reza de Shacharit. A reza de Shacharit também foi instituída pelo nosso patriarca Abraham. Tudo bem, então aqui nós temos mais duas. Que Abraham, circuncisão e a reza de Shacharit. Yitzhak ele fez, o que Yitzhak ele fez? O que ele instituiu? Yitzhak, ele instituiu o dízimo, Maser foi através de Yitzhak. E adicionou um serviço de oração adicional antes do pôr do sol. Ele fez Mincha. Então, Yitzhak foi mais duas. Então, nós já tínhamos 9, agora somos 11 com Yitzhak. Yitzhak é Maser, dízimo e Mincha. Yaakov, foi qual mitzvah Yaakov ele acrescentou? O mais conhecido é o nervo ciático, quando ele teve aquela briga, nervo ciático. Então, já são 12. Jacó acrescentou a proibição de comer o nervo ciático e também o arvit. Então, mais duas. Primeiro, então, aqui nós temos 13. E no Egito, Amram foi comandado sobre outras mitzvot, que ele não diz quais. Em última análise, Moisés veio e a Torá foi completada por ele. Não entendi. Oi? Não entendi essa parte. Então, no Egito, foi Amram, o pai de Moisés, foi acrescentado mais mitzvot, mas ele não diz quais. Sim. E depois, no final, em última análise, quer dizer, no final, aí depois veio Moisés e ele recebeu a Torá, e aí ele completou a Torá, todas as leis que faltavam. Mas de acordo com o que a gente falou, na verdade, então já haviam 13. 6 para Adão, 7 para Noach, 9 com Abraham, que ele acrescentou mais 2, 11 com Yitzhak, que mais 2, e 13 com Jacó. E aí depois tem Abraham, e a princípio, então aqui está faltando 600. 13 já havia, enfim, apesar que na verdade Minha e Arvit não seriam mitzvot diferentes, quer dizer, não seriam mitzvot da Torá, não seriam mitzvot separadas, é uma mitzvah só de rezar, mitzvah da reza, que é uma mitzvah só, enfim. Separação por Minha, Shacharit e Arvit já foi feita pelos nossos sábios, ou por Abraham, Yitzhak e Yaakov. Mas de qualquer maneira, vamos ver então as mitzvot. Daqui então a gente começou a falar um pouco como começou as mitzvot, e depois foi lá e Moshe Rabbeinu completou, quando ele recebeu a Torá, todas as restantes. Realização voluntária. O que é realização voluntária? Quer dizer que os nossos antepassados, eles cumpriam todas as mitzvot, porém, de maneira voluntária, sem a obrigação. Até agora, parece que os primeiros judeus, incluindo os patriarcas, foram obrigados a observar apenas um punhado de mitzvot, somente algumas. Embora os patriarcas não tivessem que cumprir mais do que algumas mitzvot, nossos sábios ensinaram que eles cumpriam todas as 613 mitzvot. Então eles têm que cumprir as 613. E isso era por conta própria. Eles carregavam dentro de si a Torá, né? Exato, sim, cumpriam as mitzvot, sim. Carregavam dentro de si já
e queriam, embora eles não foram comandados ainda, não tinham nenhuma ordem para fazer isso, eles sabiam que essas mitzvot consistiam, enfim, eles estavam cientes dessas mitzvot e escolheram por conta própria para cumpri-las. Como nós sabemos, eles foram ensinados pelo filho de, como eles souberam, eles foram ensinados pelos filhos de Noach, por Shem, e seu neto Ever, o neto de Noach, Ever, que ambos tinham uma enorme riqueza de conhecimento da Torá, e também os patriarcas tinham inspiração divina, então eles sabiam mesmo antes de Hashem apresentar a Torá ao público, ao povo judeu. Quer dizer, como eles sabiam então dessas mitzvot, então primeiramente havia Shem e Ever, que eram filhos de Noach, que tinham uma enorme riqueza de conhecimento da Torá, enfim, sabiam Torá, até Yaakov estudou na yeshiva deles, mas assim também nós temos os patriarcas eles tinham Ruach HaKodesh, tinham inspiração divina. Então, já que eles tinham inspiração divina, então eles sabiam das mitzvot. Então eles estavam cientes, conheciam quais mitzvot que existiam. Uhum. Certo. Aí ele nos traz aqui sobre justamente, enfim, exemplos e situações de nossos sábios. Então ele nos traz aqui, Rashi explica que foi essa observância voluntária de toda a Torá que Hashem se referiu quando elogiou Abraham por ouvir sua voz. Então, enfim, quando Hashem ouve a voz de Abraham, acho que quando ele fala Hineini, então Rashi explica que Hashem elogiou Abraham. Hashem elogia Abraham. Sobre o que Hashem estava elogiando, foi por causa da sua observância voluntária, disso que ele estava querendo cumprir mitzvot voluntariamente. Ele estava observando mitzvot não porque Hashem havia comandado, mas porque ele quis observar voluntariamente. Então essa observância voluntária de toda a Torá foi que Hashem se referiu. Por isso quando Hashem ele elogiou Abraham, elogiou referente ao quê? Referente a isso, referente a isso que ele cumpriu as mitzvot por vontade própria. Exemplos. Encontramos uma fonte para esta ideia de que os patriarcas cumpriam todas as 613 mitzvot, mas há algumas ocorrências na Torá que ilustram isso. Então, ele falou para a gente, tudo bem, então a gente está encontrando fontes, enfim, a gente encontra fontes a gente acabou de ver, enfim, nossos sábios ensinam que os patriarcas já cumpriam as mitzvot, enfim, como nós acabamos de mencionar, que nossos sábios ensinam que eles já cumpriam todas as mitzvot. Mas aonde nós vemos isso na Torá? Será que nós temos algum exemplo disso na Torá? Que eles cumpriam essas mitzvot? Mas será que há alguma ocorrência da Torá que ilustra isso? Aí ele traz dois exemplos. Nós temos dois exemplos onde nós encontramos que nossos patriarcas cumpriam as mitzvot. Então, quais seriam esses exemplos? Quando Abraão foi visitado pelos 3 anjos, que ele pensava serem homens, ele deu-lhes uma refeição. O versículo nos diz que ele serviu manteiga e leite, ambos produtos lácteos, antes de servi-los carne. Isso porque Abraão observou as leis de Kashrut, incluindo a separação de leite e carne, e ele teve o cuidado de garantir que seus convidados não comessem os dois juntos. Enquanto o tempo de espera da carne para o laticínio é de 6 horas, a espera entre laticínios e carne é muito menor. Assim, Abraão fez questão de servi-lo a eles nesta ordem, e ele estava de pé sobre eles para garantir que eles não mudassem a ordem. Então, quer dizer, a gente vê a mitzvah de Kashrut. A mitzvah de Kashrut foi cumprida por Abraão. Quando os anjos chegaram, então ele serviu primeiramente manteiga e leite, e depois ele serviu para eles carne. E não somente isso, até a separação do leite e carne, que é uma lei até rabínica, enfim, com relação ao horário, né? Pela Torá, a proibição seria só comer junto, carne com leite cozido. Mas não, Abraão até foi rigoroso até nessa lei rabínica de separar o horário, enfim, de fazer a separação de leite e carne, de comer um depois do outro. Enfim, ele teve cuidado para garantir que seus convidados não comessem os dois juntos, e sendo até com relação a...
O tempo de espera entre leite e carne seria na verdade muito menos, enfim, até seria simplesmente lavar a boca, enfim. Tem aqueles que esperam meia hora, aqueles que esperam 1 hora, mas pela a lei seca, né? A lahá seca seria na verdade simplesmente lavar a mão, comer algo e beber algo. Beber alguma coisa, comer alguma coisa e lavar a mão. Então isso já seria suficiente aqui no caso, então Abraham Avinu fez questão de justamente dar primeiramente para eles a leite, para depois que eles comessem carne, e assim não haveria o problema, porque se fosse carne primeiro, então teria que esperar 6 horas. Então, por isso, Abraham fez questão de servi-los nesta ordem e estava lá, ficou olhando para que eles não trocassem a ordem. Kashrut não é uma das 7 mitzvot noáhicas, não é uma das 7 mitzvot de Noach, mas vemos aqui que Abraham e os outros patriarcas depois dele voluntariamente observaram Kashrut e todos os 613 mandamentos. Então, nós tivemos aqui um exemplo que foi com relação a onde nós vemos que eles cumpriram 613, um exemplo foi com relação a Kashrut. Neste episódio. Neste episódio nós vemos que cumpriram a mitzvah de Kashrut. Outro exemplo, Yitzhak, nosso antepassado, diz a seu filho Esav para afiar sua faca e abater corretamente, ou seja, que ele deve manter as leis do abate kasher. Então nós aprendemos mais uma lei com relação mais um outro exemplo, com relação ao abate, que a gente vê que no capítulo 27, versículo 3, quando Isaac chama o seu filho Esav para fazer o abate, enfim, para trazer para ele carne, né, que ele quer abençoá-lo, e fala, me traz uma comida saborosa para que eu possa te abençoar. E aí ele fala, mas o tuvach tevach vehachen, e faça uma shchita e prepare-a. Quer dizer, a gente vê novamente, justamente Yitzhak estava falando para Esav, o tuvach tevach, faça a shchita, afia sua faca e abata corretamente. Ou seja, então que ele deve manter as leis do abate kosher. Daqui a gente vê que ele, então, mais uma mitzvah, shechita, que a shechita também não faz parte da série.